as outras situações, porque nós temos também frases com o modal, os modal will, por exemplo. Como é que fica o will para um reported speech? Quando alguém usar uma frase com will, como é que você coloca para reportar? O will, o passado do will é would, então tudo que for dito com will vai ser reportado com would. Olhem os exemplos aí. I'll see you later. She said she would see me later. I will have dinner at this restaurant. He said he would have dinner at that restaurant. I won't come back tomorrow. He said he wouldn't come back the day after. Então, will virou would. Vai acontecer a mesma coisa com o can. O can vira could. I can understand this lesson now. Carla said she could understand that lesson then. Não é assim que fica? Né? E assim sucessivamente, com o can. Também temos o may, que também é um modal. O may vai virar might. Então, I may go to this party tomorrow. Carla said she might go to that party the day after. Não podemos esquecer do modal must, né? I must do this homework. Como é que eu reporto alguma coisa dito com must? O must vai virar had to. Então, I must do this homework vira the teacher said she had to do that homework. Entendeu? O this virou that, né? E o must virou had to, ok? Mas faltou a gente abordar alguns outros modal verbs, né? E no passado, quando eles ficam no passado, é que a maioria deles, se não quase todos, não mudam. Olham eles aí alguns exemplos. Vejam. I would help you, but I can't right now. She said she would help me, but she couldn't then. I could swim when I was a child. She said she could swim when she had been a child. I might be late for the party. She said she might be late for the party. I should call my mother. He said he should call his mother. I ought to see a doctor tomorrow. He said he ought to see a doctor the day after. Entenderam como é que fica com esses modal verbs no passado? Não muda nada, você vai reportar o verbo do mesmo jeito no tempo verbal. O que vai mudar são só o que vem depois. O now muda para then, this week, for the week after e assim vai, né? Nesses casos é assim. Ok, até aí tudo bem, mas e quando a gente faz pergunta, quando alguém faz uma pergunta e eu quero reportar essa pergunta para alguém? Por exemplo, what's your name? Como é que eu reporto isso para alguém? Essa pergunta no reported speech vai deixar de ser pergunta e vai ficar assim. He asked me what my name was. E eu ponho o ask para fazer o reported speech. He asked me. Porque uma pergunta foi feita, então me foi perguntado. Eu tenho que usar o verbo ask mesmo, não é? Olhem mais alguns exemplos aí para vocês entenderem direitinho como é que fica com perguntas. Where do you live? She asked me where I lived. Where's Julie? She asked me where Julie was. Why are you crying? He asked me why I was crying. Where have you been? She asked me where I had been. Where is the post office, please? She asked me where the post office was. What are you doing? She asked me what I was doing. Who was that fantastic man? She asked me who that fantastic man had been. When is your birthday? He asked me when my birthday was. What did your sister say? He asked me what my sister had said.
Então, viram? Quando a pergunta é feita, ela vai deixar de ser pergunta no reported speech, mas você continua back shifting one tense. É só isso que muda. Deixa de ser pergunta, mas tem que voltar ainda assim um tempo atrás, né? Para esse tipo de pergunta. Ok, agora quando a pergunta é uma pergunta para uma resposta com sim ou não, como é que eu vou reportar esse tipo de coisa para as pessoas, né? Resposta sim ou não. Por exemplo, do you like chocolate? Para reportar esse tipo de pergunta, você pode usar o with. Então fica assim, she asked me if I liked chocolate. Entendeu? Também fazendo backshift, mas usando o with, certo? Olhem alguns exemplos aí. Did you do your homework? My teacher asked me if I had done my homework. Do you love me? He asked me if I loved him. Have you ever been to Mexico? She asked me if I had ever been to Mexico. Can you lend me your pen, please? He asked me if I could lend him my pen. Entenderam? Então, este tipo de pergunta com resposta sim ou não, você lembra de colocar o if, aí faz o report no problem. Quando o que as pessoas falam pra gente soa mais como um request, um pedido, do tipo assim, close the window. Como é que você vai reportar esse tipo de coisa, né? She asked me to close the window. Aí, para reportar, você vai colocar o to e vai repetir a ordem, entendeu? Sit down, please. She asked us to sit down. Simples assim, né? Dá uma olhada em mais alguns exemplos aí, então. Please, help me. She asked me to help her. Could you bring my book tonight? She asked me to bring her book that night. Could you pass the milk, please? She asked me to pass the milk. Would you mind coming early tomorrow? She asked me to come early the next day. Quando agora esse request for negativo, aí você coloca um not, do tipo, don't smoke, please. He asked me not to smoke. Olhem os exemplos. Please, don't be late. She asked us not to be late. Don't go fast. He asked me not to go fast. Don't eat so much. My mother asked me not to eat so much. Entenderam como é que fica com uma ideia negativa? Agora, existem requests que não são tão polite assim. Então, para reportar, você não vai usar o ask, né? Você preferencialmente usa o tell, que é mais ou menos o que alguém disse para você fazer. Por exemplo, close the window. She told me to close the window. Fica igual a um request. Por ele não ser tão polite assim, você não vai usar o ask, você vai usar o tell. Entendeu? Olhem os exemplos aí. Go to bed. He told the child to go to bed. Don't worry. He told her not to worry. Be on time. He told me to be on time. Sit down. She told me to sit down. Porque não tem assim um please, um nada disso. Então a gente fica... é esquisito você reportar dizendo que a pessoa pediu, porque ask é perguntar e é pedir também, né? Ela pediu para fechar a janela. Se ela pedir com educação, ok. She asked me to close the window. Mas se ela falar close the window, você vai falar she told me to close the window. Simples assim, essa que é a diferença só, né?
gostado. Eu dou bastante exemplo porque eu acho que o exemplo ajuda a ideia a ficar mais firme aqui na cabeça, né? Isso às vezes acaba estendendo um pouquinho o vídeo, mas é só para que o conceito entre mesmo assim na cabeça. Procuro cercar todas as possibilidades para que fique realmente bem claro para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem melhor. Se precisar, assiste de novo qualquer dia, né, para dar uma relembrada e tal. Mas eu acho que não tem segredo nenhum, né? É isso daí. Se vocês curtiram, deem um like, não esqueçam de dar um like, se inscrevam, porque eu sempre volto com coisa interessante, ok? And take care. I'll see you next time. Bye!